E agora é hora da gente falar sobre o Março Azul Marinho aqui no Vermais. Esse mês é dedicado à conscientização e prevenção do câncer coloretal. É por isso que o Dr. Roland Dagnoni está aqui conosco. Doutor, seja muito bem-vindo ao Vermais e vai falar tudo sobre esse assunto, que é um assunto bastante importante. A gente já vai descobrir o porquê. Muito obrigada pela tua participação, doutor, e seja muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado a você, muito obrigado pelo convite. E nós podermos falar, principalmente por esse mês ser um mês alusivo à prevenção dessa enfermidade, então acho que será extremamente prático, será extremamente interessante para todos entenderem essa enfermidade que é factível de prevenção, e durante os próximos minutos nós faremos alguns comentários acerca daquilo que é relevante nessa enfermidade. Doutor, então já para a gente começar com tudo, o que é o câncer coloretal? Para a gente entender, o que é isso? Bom, primeiro temos que entender o que é o câncer por si só. O câncer são um conjunto de mais de 100 enfermidades em que sempre temos que entender que somos compostos por células. E essas células vão se multiplicando e formando o corpo e trocando a nossa pele, que é trocada, a pele de dentro do intestino, que nós chamamos mucosa, é trocada. Tudo isso sofre um processo contínuo de troca, né? Mas num dado momento, esse processo de multiplicação dessas células para trocar por células, as células velhas são trocadas por células novas, num dado momento, essa duplicação desta célula sofre um erro. E o organismo falha na prevenção desse erro, na correção desse erro. E este crescimento anormal de células vai gerar aquilo que nós chamamos de câncer, né? Numa fase inicial, pela intensidade, é uma doença benigna, é um câncer benigno, né? O que nós chamamos de pólipo, e na sequência este pólipo sofre uma degeneração e se transforma no câncer do intestino. Câncer do intestino, então, é o que a gente fala, e é um câncer muito grave, e ele fica entre segundo e terceiro lugar de maior incidência no nosso país, né, doutor? Sim. Nós temos que levar em consideração alguma coisa extremamente relevante. Primeiro, que ele é o terceiro, quando consideramos que antes dele vem a mama e a próstata. Então, em mulheres é o segundo, em homens é o segundo. A nível Brasil, o terceiro, porque mama e próstata estão na frente. Então, imagine o seguinte, o segundo câncer que nós, tanto eu quanto você, está exposto é o câncer do intestino. E ele tem que ser prevenido, né? Prevenção, doutor. Como que se faz a prevenção? Nós sempre usamos uma coisa muito relevante, é discutir prevenção e diagnóstico precoce. Por exemplo, câncer de mama tem prevenção? Não. O câncer de colo uterino tem prevenção? Não. O câncer de útero, aliás, o câncer de próstata tem prevenção? Não. Tem diagnóstico precoce. Ou seja, vou diagnosticar esses cânceres no momento em que um tratamento cirúrgico irá gerar a cura. Agora, o câncer de intestino, na imensa maioria das vezes, é precedido por uma lesão benigna, que nós chamamos pólipo. E este pólipo pode ser endoscopicamente tratado. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes, as pessoas, digo, você de manhã cedo toma um café da manhã com um tumor de intestino e você janta sem o tumor de intestino. É um procedimento feito, né, hoje pela manhã, eu fiquei a manhã toda fazendo esse tipo de exames, e de 10 exames que eu fiz, é uma estatística não usual, mas em 5 eu tirei lesões. Doutor, vamos ver que já tem pergunta no nosso WhatsApp para responder. Quem tem pólipos precisa fazer exame regularmente? Maria Clara Garcia que mandou a pergunta, doutor. Com certeza. Com certeza. Agora temos que entender o seguinte, todo pólipo ele precisa ser adequadamente analisado, porque nós temos o pólipo hiperplásico, que não tem potencial de malignidade, temos o adenoma, e este adenoma ele tem graus variáveis de agressividade. Então, baseado nessa agressividade, eu vou estabelecer o protocolo de controle, se será feito em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, conforme o achado. Então, é importantíssimo que o seu médico acompanhe essa lesão e ele vai lhe orientar a periodicidade para fazer esse exame. Quais são os sintomas, doutor? Porque a gente falou da prevenção, é preciso fazer a prevenção, mas para isso a gente tem que ter algum sintoma. Eu não gosto de falar de sintomas,
Porque sempre digo o seguinte, toda vida que eu tiver um sintoma, eu cheguei tarde. Eu preciso fazer a prevenção, tá? E a prevenção, então, quer dizer, vamos falar dos sintomas. Sintomas, basicamente, alteração do ritmo intestinal, um emagrecimento de causa desconhecida, né? Então, sangramento, emagrecimento, alteração de ritmo intestinal são dados que nos orientam e nos conduzem a tomar uma conduta investigativa. Mas o que nós precisamos fazer é a prevenção. Então, a prevenção, nosso deadline, nossa linha de corte é 50 anos. Né? Então, a partir dos 50 anos, as pessoas de risco médio, o que é risco médio? Não tem histórico familiar para câncer. Uma pessoa comum, tem um outro caso de câncer, mas de pessoas muito idosas, nada representativo. Então, esse inicia sua investigação aos 50. Algumas sociedades já advogam 45 anos, tá? Mas nós ainda trabalhamos com 50. Eu digo o seguinte, aos 45 eu oriento ele a fazer, aos 50 digo ao paciente que é fundamental ele fazer a colonoscopia. Então, é através da colonoscopia que eu vou fazer o diagnóstico precoce dessa lesão. E no paciente com um histórico familiar de câncer, então eu tenho um irmão, eu tenho pai, eu tenho familiares próximos, principalmente em primeiro grau e com idade jovem. Temos que entender que referências de 80, 90 anos não são as mais importantes. Nós temos que imaginar que o familiar que cria um risco maior de câncer familiar, ele deve ter algo em torno de 50 anos. Então, familiares em torno de 50 anos com câncer fazem com que a minha investigação seja no mínimo 10 anos antes dessa pessoa que teve câncer. Então, se o indivíduo teve câncer aos 45, o familiar já inicia a investigação aos 35. Doutor, para a gente finalizar, tratamento e cura. O tratamento que nós queremos é a colonoscopia, é a ressecção endoscópica da lesão. Né? Nós particularmente, né, o meu serviço é a Digest, cuja sede principal é no Hospital Santa Catarina, mas nós temos a Digest no Hospital Santo Antônio e agora estamos iniciando a Digest no Hospital Santa Isabel. Então, o nosso foco é tratar endoscopicamente. Tem uma casuística particular que sobrepuja 1000 casos de cânceres tratados endoscopicamente, né, que não precisaram cirurgia. Né? Pacientes que teriam que ficar, alguns casos com câncer muito perto do ânus, que teriam que ficar com uma bolsinha, uma colostomia definitiva, hoje a gente tem conseguido tratá-los, em algumas situações, deixar bem claro, com a ressecção endoscópica e cura. Né? Então, a essência é colonoscopia. Vamos ver se tem mais alguma pergunta no nosso WhatsApp. A alimentação influencia nos pólipos e pode ser um causador do câncer? A Bruna Oliveira que mandou, doutor. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, tá? Porque, veja bem, os trabalhos mostram que populações que consomem maior quantidade de carne têm maior incidência de câncer. Populações que consomem maior quantidade de fibras têm menos incidência de câncer. Onde se come mais fibras? Na África. Qual a idade média do africano? Onde se come mais carne? No primeiro mundo, aqui na América do Sul, o principal país é a Argentina, né? A Europa, na parte norte da Europa, eles têm uma incidência maior de câncer, mas a sobrevida deles é infinitamente maior. Então a pergunta é o seguinte, a alimentação, ela influencia diretamente ou ao fato de eu me alimentar muito bem, principalmente com proteínas, eu tenho uma sobrevida maior? Então tem que ficar muito claro, o grande fator causal do câncer é a idade. Nós estamos tendo muito câncer porque estamos vivendo muito. Imagine a expectativa de vida no começo do século passado, em 1900, era 32 anos. Hoje, em Blumenau, a expectativa de vida beira os 80 anos. Então, isto, obviamente, fez com que o câncer se torne cada vez mais prevalente, porque estamos ficando cada vez mais velhos. Mas a alimentação, aonde ela é relevante? Eu terei qualidade de vida, não podemos só olhar o câncer. Né? Então, tudo que for exagero não deve ser feito.
Então eu digo aos meus pacientes, bom senso, só carne não faz bem, só frutas não faz bem, não comer carne não faz bem, não comer exagero de embutidos não faz bem, então vamos fazer um mix de tudo um pouquinho. Doutor, com dicas valiosas e informações muito valiosas para a gente nessa tarde. Vou agradecendo a sua participação por aqui conosco e seja bem-vindo nas próximas vezes aqui ao Bernays. Muito obrigada. Para nós é uma honra estar aqui presente, discutir isso, né? Então agora, hoje ainda estarei em Florianópolis no lançamento oficial da campanha a nível de estado, né? O Março Azul Marinho pretende conscientizar as pessoas e esperamos que uma doença factível de ser prevenida tenha sua incidência, que ela saia deste segundo lugar por sexo e vá bem lá para baixo, quiçá um dia possamos pensar que ela possa ser quase eliminada.